nome é Cauê Toscano, sou cirurgião de tecidos moles, sou coordenador do núcleo de cirurgia daqui da Anclivepa São Paulo. E a minha trajetória cirúrgica, ela começou lá na faculdade. Eu gostava muito de cirurgia lá na USP, quando eu fiz faculdade. Fiz minha residência lá em cirurgia também. E depois vim fazer a especialização aqui, a especialização que eu coordeno hoje. Eu fui aluno há muito tempo atrás e foi aqui que eu aprendi a operar, aprendi a aplicar o que eu atuo hoje. Aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, o que nós buscamos sempre é montar cursos que nós gostaríamos de fazer. Eu e o Daniel, que somos os coordenadores, a gente sempre para e pensa dessa forma. Fala, que curso que eu quero fazer? Qual é o melhor professor dessa área? Quem eu gostaria de assistir falando de tal tema? Como que eu gostaria que fosse uma aula prática específica? E a gente monta exatamente desse jeito. E isso tem cativado ao longo dos anos muitos veterinários já cirurgiões ou muitos veterinários que querem se tornar cirurgiões e atuar só com cirurgia, como a gente faz no nosso dia a dia. O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Eu sou Daniel Herrera Jarrugi, médico veterinário formado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Sou especialista em cirurgia pela Universidade Cruzeiro do Sul, coordenador da pós-graduação de cirurgia da Anclivepa desde 2013 e diplomado especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia desde 2015. A pós-graduação de cirurgia da Anclivepa, ela é diferenciada em todos os sentidos. No começo, a confecção da grade é feita especialmente para nivelar todos os alunos, desde um conhecimento de base até a evolução das cirurgias de rotina, finalizando com as cirurgias de alta complexidade, para todo mundo conseguir aprender tudo e a gente ter uma turma bem nivelada. Além disso, quando você vier aqui para ter a aula prática, você vai treinar num laboratório completo e equipado com todos os instrumentos que são necessários para a execução das técnicas. Vai ter um cadáver por dupla para que você possa treinar todas as técnicas de forma ímpar e sair daqui executando todas elas. A aula teórica, ela acontece num ambiente virtual, onde todo o material fica armazenado e contido para que você possa estudar todo o período. Para o aluno de pós-graduação de cirurgia Anclivepa, você pode viver dentro do bloco cirúrgico e dentro do centro cirúrgico dos hospitais públicos da Anclivepa. Essa vivência faz um diferencial enorme, porque a gente tem mais de 30 cirurgias por dia em cada um dos nossos hospitais, associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar. O aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Meu nome é Marcela Guzzo, eu sou médica veterinária cirurgiã, atuo aqui em São Paulo. Atualmente sou instrutora dos cursos de pós-graduação em cirurgia e do curso Master em Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo. Um dos diferenciais aqui da nossa pós-graduação, que temos tantos alunos formados e atualmente 300 alunos em formação, é nossa equipe de suporte durante as aulas práticas. Então, além dos professores, das instrutoras, contamos com um grupo de monitores, que são pessoas escolhidas a dedo. Então, assim, uma equipe super capacitada para auxiliar os alunos durante as aulas práticas. Um outro diferencial que nós temos é que dispomos de uma tecnologia avançada de gravação das aulas práticas. Então, no decorrer das aulas práticas, nós gravamos a apresentação ali, a execução do professor na peça anatômica, e essa gravação vai para uma plataforma online, na qual, durante todo o decorrer do curso, o aluno consegue reassistir e estudar da sua própria casa. Meu nome é Giovana Rotter, eu sou médica veterinária, atualmente pós-graduanda do curso de cirurgia em pequenos animais aqui da Anclivepa São Paulo e atuo em Curitiba, no Paraná, na Biofix 3D. Eu me formei recentemente, não faz muito tempo, então eu precisava de muito conhecimento na parte de cirurgia geral, até porque na minha empresa eu faço parte de planejamento cirúrgico. Então a Anclivepa precisava me trazer essa visão de como atuar, como fazer a cirurgia, procedimentos cirúrgicos. Então eu precisava de conhecimento na parte de cirurgia em tecidos moles. A Anclivepa tem uma estrutura sensacional, onde a gente pode praticar
as técnicas cirúrgicas que nós aprendemos de forma online, o que para nós que trabalhamos facilita muito, e daí vir aqui para a prática de 2 em 2 meses, aprender todo esse conhecimento que a gente teve na parte teórica. Então a estrutura deles é sensacional, os monitores nos dão todos os suportes que nós precisamos durante as aulas teóricas, durante as aulas práticas, e sem falar nos professores, né, que nos trazem esse conhecimento que nós precisamos e a gente coloca em prática todo esse conhecimento deles também. Meu nome é Pedro, sou médico veterinário formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu estou terminando a minha pós-graduação, sou da turma 10 da cirurgia de cães e gatos aqui da Anclivepa. O que eu não tinha antes e que eu tenho agora, graças à Anclivepa, né, essa especialização que eu estou fazendo, é que antes eu não tinha confiança em mim mesmo para poder operar, poder me responsabilizar sobre meus casos. E hoje, graças a esse curso que a Anclivepa me propôs, é eu ter essa confiança em mim mesmo, de poder exercer a minha profissão da forma como eu gosto, da forma como eu acho certo, e também a questão de abrir portas, né? Porque ter no currículo a especialização da Anclivepa em cirurgia me abriu inúmeras portas que antes eram fechadas para mim. Então hoje, graças a isso, eu pude ser contratado num hospital que eu admiro, sou o cirurgião responsável desse hospital, opero, sou responsável por esses pacientes. Porventura, né? A gente tem alguma dúvida, tenho os professores, os monitores, os instrutores que são super acessíveis para tirar qualquer dúvida, posso acompanhar eles também, que eles dão abertura para isso, então acompanhar a rotina deles para também me espelhar e ser um melhor profissional a cada dia. Por fim, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder me especializar, de poder estar numa grande instituição de ensino que é a Anclivepa, e espero poder vivenciar mais isso com outras oportunidades, outros cursos, enfim, acho que vou ficar aqui por um bom tempo ainda, me especializando e fazendo diversos cursos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula semanal aqui no YouTube da Anclivepa São Paulo, aqui pela Cirurgia Anclivepa. Mais uma vez vindo aqui falar para vocês de temas que eu gosto muito, temas que são muito especiais, sempre, é claro, falando de cirurgia. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel Herrera Jarrugi e eu sou médico veterinário, cirurgião formado já há 17 anos e desde então trabalho com cirurgia. E nesse meu caminho, nessa minha trajetória, venho eu buscando sempre atualizações, novas tecnologias e novas coisas para influenciarem num resultado positivo dentro das nossas cirurgias. Bom, é com muito gosto que nesse meio do caminho eu fui conhecendo várias tecnologias e uma das tecnologias que me apareceu há muito tempo foi a tecnologia do bisturi eletrônico e trabalhar com a eletrocoagulação para resolver vários problemas durante a cirurgia. Mas antes de eu falar aqui, só para você entender um pouquinho por que eu estou falando aqui para vocês. Então vamos lá. Coordeno o curso de pós-graduação de cirurgia, sou diplomado especialista em cirurgia pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia e atualmente sou presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia. E isso me traz na função de engrandecer a medicina veterinária, trazer conteúdo de qualidade para todo o Brasil,
tá dentro das metas da Anclivepa São Paulo, elevar a vida do médico veterinário. E nós da cirurgia queremos que todos os médicos veterinários que trabalhem com cirurgia tenham passado em algum momento aqui com a gente por parte da sua educação. E como a gente não fala isso só da boca para fora, esse é um meio de graça, gratuito, para que você possa acompanhar um pouquinho mais e aprender mais sobre cirurgia, assim como nós aprendemos e assim como nós gostamos de ensinar todo mundo, tá? Para você que está aqui, fica o meu primeiro convite. Fala e coloca aqui no chat da onde você está vendo essa aula, aonde nós chegamos para te encontrar, porque assim eu consigo me comunicar de uma forma melhor. Então posta aí no chat aonde você está, da onde você está nos vendo. Beleza, gente? Enquanto isso, enquanto você está digitando aí no chat, eu venho aqui falar para vocês que toda semana tem aula gratuita aqui no nosso canal do YouTube. Toda semana tem uma aula de graça para você, tá? Bom, agora que você já colocou seu nome aí, já sei de onde você está falando, próximo passo é compartilhar essa aula com uma pessoa que goste de cirurgia ou com aquele seu chefe, o dono da sua clínica, para que ele entenda o motivo de ter um aparelho como esse que eu vou apresentar aqui para vocês e mais do que isso, ter a eletrocoagulação dentro da sua rotina como médico veterinário e como cirurgião. Tá bom, gente? Então vamos lá, sem mais delongas, vou começar a passar aqui e vou começar a falar um pouquinho aqui para vocês sobre a importância de tudo isso que eu vou falar. Por que eu estou trazendo aqui métodos de hemostasia que Halsted já falava? Halsted, para quem não conhece, é o pai da cirurgia moderna. Halsted falava, ó, menos trauma. Quanto menos trauma eu tiver, melhor. Então eu vou ensinar vocês a trabalharem com aparelho de bisturi eletrônico para que vocês utilizem a eletrocoagulação de uma forma melhor, causando menos trauma, uma recuperação mais tranquila, tá? Além disso, o Halsted falava, não deixar debris na ferida, não deixar tecidos. E aí, quanto melhor eu souber utilizar esses aparelhos, menos tecido morto eu vou deixar na ferida, menos necrose vai ter, menos debris vai ter para a ferida limpar, tá bom? E aí eu gosto de falar sempre, né? Olha lá, ó, fatores para sucesso da nossa cirurgia: material adequado, com técnica adequada, com entendimento de cicatrização. E se eu usar os princípios que eu vou te falar aqui hoje na sua cirurgia, a sua cirurgia vai evoluir muito melhor, tá bom? Quando eu for falar dos métodos de hemostasia que eu vou utilizar aqui para vocês, né, da eletrocoagulação como método de coagulação, gente, hemostasia, vocês precisam entender algumas coisas. Primeira coisa, vocês precisam entender qual é o efeito térmico que a eletrocirurgia faz nos tecidos. Primeira coisa que vocês precisam entender e que são variáveis importantes. Olha lá, a potência do nosso gerador, que daqui a um pouco eu vou apresentar para vocês, mais o tempo de exposição. Isso influencia em quanto eu vou fazer de lesão ou não no meu tecido. Outra coisa que vocês precisam saber, o volume do tecido e o tipo de tecido que ele vai estar encostado. Então, o efeito da minha eletrocoagulação, ele vai variar de acordo com os tipos de tecido. Então, um tecido mais cheio de líquido, por exemplo, gordura, ele vai funcionar de uma forma. Um tecido, fala assim, mais seco, como por exemplo a pele, vai funcionar de outro. Um tecido como músculo, de outra forma. E isso influencia também, tá? Intensidade e tipo de corrente, isso influencia em como vai cortar ou coagular o meu tecido, e a própria resistência tecidual. E a resistência tecidual ou impedância tecidual, ela inclusive é variável. Eu começo de uma forma e ela vai mudando aos poucos. E tudo isso influencia na minha cicatrização, tá? De forma bem simples, olha que legal aí, ó. Quando eu tenho o efeito, né, tecidual da eletrocoagulação, então a 40 graus, olha lá, inflamação e edema, 70 graus, desnaturação proteica e coagulação, é aí que eu quero chegar, tá? 90 graus, dissecção tecidual, 100 graus, ruptura de membrana e vaporização, e 250 graus, carbonização.
E aí tá um erro bem comum, gente. A maior parte das pessoas que eu vejo utilizar bisturi eletrônico utiliza até ficar tudo preto. Tecido preto é tecido carbonizado. E eu quero carbonização tecidual? Não. Por isso eu preciso aprender a utilizar esses aparelhos, tá? Uma outra coisa que é legal vocês verem aí, ó, como funciona as diferenças das ondas no corte, na coagulação e no chamado blend. Muita gente me fala, Daniel, eu não gosto de usar o meu bisturi eletrônico porque atrasa a cicatrização. Já ouvi isso, ó, várias e várias vezes. E fica a minha pergunta, você está utilizando o seu aparelho de bisturi eletrônico na função exata? Por quê? A maior parte dos bisturis, pelo menos os modernos que a gente utiliza, eles têm basicamente essas três funções. Cut, que é o corte puro, em que ele simplesmente corta, tá? Então ele só faz um corte semelhante a uma lâmina fria, tá bom? O blend, o que é o blend? Ele é uma alternância entre ondas e espaços entre ondas, como você está vendo nessa imagem aí, tá? E a coagulação, em que eu tenho a onda, mas com efeitos térmicos mais longos, tá? E isso acaba lesando o tecido. Se você usar o aparelho certo da forma errada, você não vai fazer a função. Por exemplo, se você quiser fazer uma coagulação e seu aparelho estiver programado errado, você vai cortar o aparelho. Se você quiser fazer um corte num aparelho programado errado, você vai fazer a coagulação do tecido. E se você quiser cortar e depois aproximar para ele cicatrizar, a sua coagulação, a sua cicatrização vai estar atrasada, porque você utilizou o aparelho da forma errada. Então é importante que você tenha esses conhecimentos, tá? É importante vocês saberem como funciona, por exemplo, a eletrocoagulação monopolar. A eletrocoagulação monopolar, como vocês estão vendo na imagem, ela tem que ter, como todo aparelho eletrônico, uma corrente que circula de eletricidade. Para isso, eu tenho que ter um circuito fechado, e esse circuito começa no aparelho, vai até a ponta da caneta, dissipa energia no animal, entra na placa de energia dissipada e volta para o aparelho, tá? Por que que só faz a eletrocoagulação aqui na pontinha e não coagula e não queima o paciente lá na placa? Porque a energia entra muito dissipada aqui na ponta e sai, entra muito, concentrada aqui na ponta do eletrodo e sai muito dissipada lá na placa. Como ela sai dissipada, ela não faz o mesmo efeito na ponta de entrada, o mesmo efeito lá da placa, porque a energia sai dissipada, tá bom? Então essa é a tecnologia monopolar. Para que serve a monopolar? Para cortar e coagular pequenos vasos, para diminuir o tempo de cirurgia e a perda de sangue. Então, gente, hoje, na minha rotina, eu só não utilizo a eletrocoagulação monopolar, por exemplo, numa castração de macho, só num cão macho. Qualquer outra cirurgia que eu vá fazer, eu entro com a eletrocoagulação monopolar, tá? Daniel, mas castração de fêmea você faz com bisturi eletrônico monopolar? Faço. Mastectomia? Faço. Abertura de cavidade abdominal? Faço. Todas as cirurgias, com exceção de uma castração de macho, eu uso o monopolar, tá? Para vocês verem a importância deste equipamento, tá? Com menos dor no pós-operatório, porque eu tenho menos trauma, menos lesão. E aí tem gente que pergunta, prejudica a cicatrização? Não. Se você utilizar da forma correta, o bisturi eletrônico não prejudica a cicatrização, tá bom? E aí eu falei para vocês, né, a energia ela dissipa no líquido de forma diferente, tá? E a placa grande pode gerar queimadura, se for utilizada de forma inadequada. Por isso nós precisamos sempre, já fica aqui algumas dicas, uma placa grande distribuída de forma uniforme no seu paciente e utilizar coisas para dispersar o líquido para que eu não tenha energia concentrada no nosso paciente, tá? E a bipolar, Daniel, como é que funciona? A bipolar, que é essa daqui que está na minha mão, ela funciona semelhante à energia monopolar, com uma diferença. Lembra que eu falei que a energia monopolar, a energia sai da ponta da pinça e acaba na placa? Então a energia corre entre o bicho. Quando eu estou trabalhando com uma bipolar, a energia corre única e exclusivamente entre as pás da pinça. Ela não circula pelo paciente inteiro. Então eu tenho entrada e saída direto na ponta da pinça, tá? Que é isso que vocês estão vendo aí
na tela de vocês. E por isso eu tenho menos reação ou menos lesão sistêmica acontecendo. Ela é mais precisa e funcional e funciona melhor em tecidos mais úmidos, porque a energia não dissipa, como eu falei anteriormente, tá? Ela causa menos lesão tecidual ao redor dos tecidos, porque eu utilizo menos potência, tá? Ela demora mais para coagular e ela não corta. O ideal é que ela não corte, ela só coagule, tá? E ela pode fazer alguma aderência aí do tecido aqui, mas aí é só por falha de usos, então a gente precisa aprender a utilizar. Beleza, gente? Depois eu vou falar de outras tecnologias. Vamos lá, porque hoje nós estamos um pouquinho diferente, eu vou fazer uma parte prática aqui com vocês, tá bom? E para essa parte prática, pessoal, eu tô com o meu aparelho aqui, eu vou ensinar vocês a ligarem e preparar o aparelho de vocês, e eu tô com uma peça aqui, que é uma peça de língua de boi, aquela língua que a gente compra em açougue mesmo para poder treinar, tá bom? Bom, vamos lá. Quando eu estiver falando aqui, ó, do meu aparelho, eu tô com um aparelho aqui da Deltronix, tá? Um SEG 150 a mais, eu preciso começar a preparar o meu aparelho. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou ligar o meu aparelho na energia, tá? Liguei o meu aparelho na energia, eu preciso obrigatoriamente preparar a minha placa para que ele entenda que eu tenho um circuito. E a minha placa tá aqui colocadinha aqui, porque a minha placa é quem vai fechar o meu circuito, tá? Eu posso trabalhar com a energia monopolar, tá aqui na minha mão, energia monopolar, ou a energia bipolar. Então eu vou colocar aqui, ó, a minha energia monopolar e também vou colocar aqui, ó, a minha canetinha da energia bipolar. Preciso trabalhar sempre com as duas? Não, não preciso trabalhar sempre com as duas. Aqui que eu estou demonstrando, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Lembrando, gente, que esta caneta, por exemplo, que eu estou utilizando aqui, ó, ela é uma caneta autoclavável de comando manual. O que que significa isso? Eu comando na mão se eu quero cortar ou coagular. Isso para a energia monopolar. E a bipolar, ela é esterilizável em autoclave, tá? E aí que eu também tenho as canetas que são esterilizáveis em autoclave. Significa o quê? Que tudo isso pode ser esterilizado em autoclave. A placa não precisa esterilizar, tá bom? A partir do momento que eu tenho aqui a minha caneta para preparar, ó, eu vou abrir aqui, ó, a minha tampinha, coloco lá o meu facão lá dentro e pronto. Tô com a minha caneta de comando manual preparado e tô com a minha bipolar também preparada. Para a utilização da bipolar, pessoal, eu preciso de um pedal específico, tá? Que vai ser utilizado para poder acionar. Por quê? Porque quando eu aperto a bipolar, se eu não estiver usando o pedal, eu poderia mandar energia. Isso poderia levar choques, então, ou coagular ou locais que eu não preciso, ou de forma errada. Então eu só aciono a minha bipolar com o pedal. Tudo bem? Vamos lá aqui na telinha do meu aparelho para eu mostrar para vocês como que ele funciona. Vocês estão vendo que ele está ligado. Eu tenho aqui, ó, o corte puro. Eu tenho o blend 1, blend 2 ou blend 3, tá? Se eu quiser cortar puro, eu aumento aqui, ó. E aqui, por exemplo, eu vou deixar aqui, ó, no 30, corte puro. Se eu quiser colocar um blend, que é corte e coagulação junto, eu vou colocar aqui, tá bom? E aí eu tenho a coagulação, que eu posso ter a coagulação monopolar e a bipolar. Aqui eu vou aumentar aqui a monopolar e vou colocar lá na bipolar também, para que vocês consigam ver. Aqui eu vou colocar intensidades altas, porque eu quero mostrar para vocês como é que funciona, tá bom? Então eu tenho agora aqui, ó, monopolar, aqui, ó, monopolar e bipolar, tudo preparado aqui para eu utilizar, tá? Uma pergunta que sempre me fazem, Daniel, quanto que eu coloco de energia no meu aparelho? Bom, gente, primeiro detalhe que é importante vocês entenderem. A literatura manda sempre começar com baixa energia e aumentar de acordo com a necessidade, tá bom?
Eu tô colocando uma luva aqui, é claro, eu não estou paramentado, né? Uma peça de língua de boi comprada em açougue, não é uma peça de cão ou de gato, então é um material que eu conseguiria utilizar ou comprar em qualquer lugar. Tá aqui para vocês treinarem e eu tô colocando aqui a minha pinça sobre a placa, tá? Como que eu faço, Daniel? A partir do momento que eu tô com uma caneta de comando manual e o meu aparelho está programado, se eu quiser cortar, eu vou lá aqui, ó, no meu corte puro. Se eu quiser cortar, eu vou apertar aqui, ó, o amarelo e eu vou cortar. Então eu vou fazer um corte aqui, ó, aperto o meu amarelo, ouçam lá o barulho, ó, vou vir aqui na minha estrutura e vou cortar. Tá bom? Cortei. Então, ó, vou lá e vou cortar. Aqui eu tô trabalhando com corte puro. Aqui eu cortei um tecido mais gorduroso, aqui eu vou para um tecido mais seco. Vocês vão ver que já muda. Ó lá. Só de eu mudar de tecido. É aquilo que eu falei para vocês sobre a alternância. Isso é corte. Agora eu vou na coagulação. Olha como o barulho já mudou. Ó, corte, coagulação. Vou lá na coagulação e vou fazer a mesma coisa, ó. Ó como é diferente, ó. Tá? Por quê, gente? Porque são coisas feitas para situações diferentes. Olha como o meu corte não inflamou nada em volta e olha como a minha coagulação tá com mais lesão em volta. Para vocês entenderem a diferença. Vou lá na gordura de novo, ó. Coagulação, ó. Como aqui eu tô na gordura, eu preciso aumentar mais para conseguir o mesmo efeito, ó. Estão vendo, ó? Ó. Tá? Corte, corta liso, coagula, ó. Tudo bem, gente? Então, são efeitos diferentes que eu tenho para utilização. Quando eu vou utilizar o corte, é o corte puro. Daniel, e se eu quiser usar o blend? Ou qual momento eu usaria um blend? Por exemplo, eu vou cortar um subcutâneo que eu tenho um tecido mais vascularizado. Aí eu posso vir aqui, ó, e usar o meu blend, que ele vai cortar e fazer uma coagulação a mais, tá? Então ele corta e coagula. Enquanto a coagulação eu só coagulo e o corte eu só corto ele puro. Essas são as diferenças entre um corte e uma coagulação, tá bom? Daniel, tem diferença se eu encostar a pontinha, se eu encostar tudo? Claro que tem. Lembra que eu falei para vocês que a energia sai super concentrada aqui da pontinha? Então se eu vim aqui encostar aqui, ó, só a pontinha no meu paciente, ó, eu vou ter mais concentração no mesmo lugar do que se eu vim aqui, ó, espalhar a minha placa e encostar, ó, porque a energia dissipa. Portanto, gente, utilizar a faquinha sempre da forma correta otimiza a utilização do seu aparelho, tá? Daniel, e se eu quiser usar o bipolar? Então eu vou ter que pegar a estrutura, apertar, e aí eu vou lá no meu pedal e vou fazer a eletrocoagulação. Eu não aciono agora com a minha mão. Eu aperto e eu aciono com o meu pé. E aqui, ó, mudou. Eu tô lá na coagulação, ó. Bipolar. A minha energia tá correndo única e exclusivamente entre as pás da minha pinça. Tudo bem, gente? O que significa isso? Significa que se eu souber utilizar a função corte, a função coagulação e a função blend da forma exata, coagulando eu consigo coagular, sem lesar muitas estruturas em volta. Com a parte corte, eu faço um corte liso e perfeito e eu tenho uma boa cicatrização. E se eu precisar cortar com coagulação, aí eu tenho que utilizar o meu blend, tá? Isso são os meios da gente utilizar. É importante vocês lembrarem, pessoal, que a gente sempre precisa aqui, ó, da placa e da caneta para fechar o circuito. Então eu não estou acionando nada, não me dá choque nenhum, tudo bem? E quando eu vou trabalhar
Com a bipolar, eu tenho só o acionamento direto aqui no meio dos eletrodos para que eu não tenha problemas. Tecnologia monopolar e tecnologia bipolar. São tecnologias ultra importantes dentro da cirurgia geral. Utilizando elas de forma correta, nós conseguimos otimizar a utilização do bisturi eletrônico sem causar lesão tecidual, gente. Certo? Bom, isso daqui é o que a gente tem hoje na nossa rotina. Esse equipamento aqui, gente, eu uso em todas as cirurgias. Todas as cirurgias. Daniel, tem outras novas tecnologias que a gente pode utilizar? Claro que tem. Vou mostrar aqui para vocês. O bipolar avançado. Ele funciona semelhante a bipolar, só que ele tem um leitor de bioimpedância. E a gente também tem, gente, o ultrassônico ou harmônico, que faz corte com coagulação de pequenos vasos, tá? Sempre que eu dou aula falando de novas tecnologias, todo mundo me pergunta, Daniel, compensa mais eu ter um bipolar avançado, um ultrassônico, ou um mono ou um bipolar convencional? Vou dar a resposta que eu dou para todos os meus alunos. Gente, vale mais a pena ter um bom aparelho mono e bipolar para sua rotina, porque esse você vai usar em 100% das cirurgias, do que se preocupar em comprar outras técnicas mais avançadas. Não que as outras mais avançadas não sejam boas, mas é melhor você ter um aparelho que funciona bem, tá? E uma última dica que eu vou trazer aqui para vocês no aparelho, que eu já ouvi várias pessoas me perguntar, Daniel, eu já vi alguém vindo aqui, pinçando lá no meu aparelho, e com o aparelho mono vindo aqui, colocando aqui, ó, e conectando. Quando eu faço isso, a minha pinça virou bipolar? Não, pessoal, não virou bipolar, tá? Porque quando eu coloco uma pinça e encosto, a pinça funciona só como um condutor. Continua sendo uma tecnologia monopolar, só para que não crie esta confusão. Pôr a monopolar numa pinça convencional não a torna uma bipolar. Beleza, gente? Bom, aqui vem uma explicação sucinta do funcionamento dos aparelhos de bisturi eletrônico. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido como utilizar de uma forma correta, tá? É claro que tem muito mais formas, muito mais utilizações, mas eu queria deixar aqui o meu recado para vocês irem sempre buscando novas tecnologias, sempre buscando novas inovações para vocês terem na rotina. Mas antes de pensar em novas tecnologias, é obrigatório que você tenha um aparelho desse com um leitor digital para te dar as informações corretas, que você consiga fazer tudo muito bem preparado para que você não tenha erros e falhas na sua cirurgia, tá? E se você quiser saber mais, gente, convido todos vocês a acompanhar a gente dentro da especialização de cirurgia de cães e gatos, aonde a gente traz a utilização e tem aparelhos desses disponíveis para vocês utilizarem na rotina de vocês. Os nossos cursos iniciam sempre em fevereiro. Eu espero ver você lá. Aproveite a oportunidade, porque eu garanto para vocês que essa pós-graduação vai mudar a vida de vocês. Um abraço, um beijo e até fevereiro encontro vocês aqui na Anclivepa, São Paulo. Meu nome é Patrícia Zanini Floride, sou médica veterinária, atuo em Governador Valadares, proprietária do Hospital Animal Care e aluna da especialização de cirurgia, turma 12C da Anclivepa, São Paulo. Cheguei até aqui pois sou formada há 20 anos e acredito que nós estamos em constante evolução, em constante atualização de técnicas cirúrgicas, nas quais a nossa demanda cada vez aumenta mais e nas quais os desafios também aumentam. Então eu acredito que aqui, já estou tendo a oportunidade de fazer uma melhoria no meu trabalho como cirurgiã. O que me trouxe até aqui foi a qualidade do corpo docente da Anclivepa e da estrutura que a Anclivepa São Paulo proporciona para a gente, em termos de instalações de laboratório cirúrgico, de materiais cirúrgicos, de conforto, um prédio com uma estrutura ímpar na região e eu acho que no Brasil todo. Nesse início dessa especialização que eu estou realizando, eu pude perceber muitas mudanças em relação à organização de bloco cirúrgico, processos para se paramentar dentro do bloco cirúrgico. E a gente consegue, na maioria das vezes, fazer uma melhoria no serviço de uma forma não individual, e sim de equipe. Porque aqui nós temos um preparo nós somos ensinados de forma a treinar a equipe toda que trabalha com a gente. Cirurgião não trabalha sozinho, trabalha em equipe. E ocorreu uma situação comigo
que na sexta-feira, no dia seguinte, eu teria uma cirurgia, que é uma cirurgia de mais complexidade, uma cirurgia de hérnia. É uma cirurgia que costuma dar muita recidiva. E com a aula teórica, apenas com a aula teórica, né, eu pude mudar todo o meu planejamento cirúrgico e obter sucesso no pós-cirúrgico desse paciente. Eu já faço cirurgia há algum tempo, mas as aulas são de um conteúdo muito rico que nos faz nos transformar num cirurgião de alta qualidade. Se algum colega meu me perguntasse hoje sobre uma especialização de cirurgia, minha experiência, eu indicaria vir até Anclivepa, São Paulo, para fazer a especialização. Por quais motivos? Estrutura. As peças que a gente trabalha nas aulas práticas são de ótima qualidade. Elas estão íntegras, né? Não são peças que estão usadas há muito tempo. Os materiais estão com fartura, com muita qualidade. Então eu acho que aqui realmente é um lugar que vai fazer a diferença na vida de um cirurgião, né? Do Brasil todo e de fora do Brasil tem que vir para cá.